Olá, bem-vindos ao canal Essencial. Meu nome é Alberto Porro, sou psicólogo e quero agradecer aos inscritos, às pessoas que estão compartilhando vídeos, estão dando like e dando força ao canal, né, que está iniciando, continuar. Bem, esse é um vídeo de encerramento do assunto assédio, né? E o assunto de hoje é o assédio sexual. O assédio sexual, eu deixei para o final porque, além de ter todas as características dos assédios anteriores, ele tem uma questão que atravessa ele e que reforça ele, torna ele talvez mais forte, né, nesse conjunto dos assédios. E na nossa cultura, em outras culturas, acaba naturalizando ele na visão do assediador. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso e também discutir no final, né, como a pessoa pode identificar e pode sair desse tipo de assédio. O assédio sexual está contido no Código Penal, artigo 216-A. Então é um crime. Então uma pessoa que assedia, ela pode ser punida, né? Deve ser punida, porque existe uma lei que assegura ao assediado se proteger. Mas o assédio sexual, quando ele acontece de uma forma direta, é claro que quando a pessoa é assediada de forma direta, também é uma questão, é um momento constrangedor, é um momento doloroso para as pessoas, mas a identificação do assédio sexual de forma direta é mais fácil e a possibilidade de você escapar daquilo, né, naquele momento e tentar tomar as providências cabíveis é mais fácil, assim, teoricamente, pela ação direta. Mas o grande problema do assédio sexual, e que a gente verificou em alguns lugares como ele se apresenta, é a forma escamoteada do assédio. O que seria a forma escamoteada do assédio? É a brincadeira, é o toque indevido, é o assediador usar palavras de conotação sexual para criar um tipo de clima nesse sentido. Então, o grande problema do assédio sexual é quando ele acontece de uma forma velada. Quando o assediador, ele passa a ideia de que não está assediando porque aquilo ali é uma brincadeira. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma paciente que eu tive. Ela era secretária de um diretor de banco e na época da Páscoa, né, essa coisa de presentear as pessoas com ovo de Páscoa, esse diretor deu para ela um pênis de chocolate como um presente de Páscoa. Então, como uma brincadeira, como uma coisa jocosa, ele, né, colocou um assédio sexual embutido naquela ação. Mas como era uma brincadeira, como estava todo mundo ali, né, naquele momento de confraternização da empresa, ali naquele momento onde ela trabalhava, isso ficou caracterizado como uma brincadeira, mas era um assédio embutido. Então esse exemplo ele caracteriza o que eu quero dizer. Então às vezes, na grande parte, o assédio ele é permeado ou configurado como uma brincadeira, como uma questão sem importância ou usual. Temos um caso de uma deputada, eu não sei se é deputada estadual, se era federal, que o colega dela, né, chegou, se aproximou dela e tocou nela, né, tocou nos seios dela e tal. Ela entrou com uma representação contra ele, mas ele não foi cassado, né, dizendo que era uma coisa ali natural. Então a grande questão do assédio sexual é quando o assediador ele não se vê como assediado, e sim como o participante de uma brincadeira, de uma relação cordial entre colegas ou dentro do ambiente de trabalho. Então esse é o grande problema do assédio, a grande armadilha do assédio é quando ele é transformado numa coisa jocosa, uma brincadeira. E na realidade não é, na realidade é o assédio sendo escamoteado
para que o assediador se aproxime da pessoa nessa condição. E na progressão dessa aproximação, realiza o assédio ou a tentativa mais efetiva mais à frente. Mas já na brincadeira, já no toque, já nessa coisa de falar palavras de conotação sexual, de brincadeiras e tal, o assédio já está configurado. E é importante que o assediado ele tenha consciência disso. O que eu falei que atravessa o assédio no Brasil, né, mas com certeza em vários países onde o machismo é muito forte, né, no Brasil o machismo é muito forte, né, essa ideia do homem, do poder do homem e tudo mais, que está, né, nesse momento, né, de uns anos para cá, se tentando transformar, às vezes de forma correta, às vezes de forma não correta. Eu posso até falar sobre isso, né, das questões identitárias, posso falar isso um pouco mais à frente. Há, né, uma pressão, uma tendência a se repensar a questão desse poder todo do homem e tudo mais, né? Mas o machismo ele atravessa tanto no assédio realizado à mulher como no assédio realizado ao homem. Assim, o homem também é assediado. Você ouve pouco sobre isso, né? Mas por que se ouve pouco? Por que o machismo ele atravessa? Porque quando o homem é assediado pela chefe, como o machismo está presente na ideia de que o homem não pode negar sexo, que automaticamente o homem, ao ser oferecido sexo, ele tem que aceitar, porque é a tendência do homem gostar de sexo, querer sexo de uma forma automática, o homem se sente envergonhado em relatar que ele não quer ter uma coisa que, teoricamente, todo homem gostaria. E quando ele não aceita, caso a chefe seja uma mulher que ele ou os companheiros dele ter uma que teoricamente o homem gostaria. E quando ele não aceita, caso a chefe seja uma dos, e não ver como assédio e apenas como está dispensando uma mulher que não tem dotes que o atraísse. Então, no assédio onde o homem é objeto, o machismo está muito presente, porque se ele denuncia, parece que é um homem que não gosta de sexo, então até a sua masculinidade é questionada, e se a pessoa que o assedia não tem os dotes que os amigos do trabalho não reconhecem, ele está abonado por não ter aceito, ou porque ter levado aquela situação não como assédio, porque não seria do interesse de um homem ter a oportunidade de ter um contato com aquela pessoa. Então, no assédio masculino está muito presente o machismo. No feminino também, mas o feminino está presente na questão do homem se achar nessa posição de poder, né, de controle, e que esse ato de se aproximar, de abordar a mulher e de que ela tem que se submeter àquela realidade está inserido na ideia do machismo, que a mulher ela tem que acatar aos desejos do homem, que ela não tem essa possibilidade de escolha. Então, nesse assédio, o machismo ele está muito presente, tanto no assédio masculino quanto no assédio feminino. Então, para que o assédio ele seja combatido, não precisa só você fazer a denúncia. É necessário que exista um repensar sobre a relação homem-mulher e um repensar sobre a participação do homem na sociedade. Só que essa discussão ela polarizou, não é? Ela polarizou. Não há uma discussão no sentido de a gente entender realmente qual seria o novo papel do homem na sociedade. O que acontece é que existe um polo chamado conservador, que defende esse pensamento antigo da posição do homem nas relações, e tem um polo que quer desconstruir totalmente essa posição, enfraquecendo o homem, colocando o homem numa posição
totalmente oposta àquela criada, onde não há discussão. Então cria um polo onde tenta se conservar aquela ideia e tem outro polo que tenta se destruir totalmente. Eu vejo muito isso nos filmes, né? Quer dizer, que é a questão identitária, como eu falei, que a gente vai conversar. Quando você vê um filme onde a mulher tem um comportamento forte, uma mulher poderosa, uma mulher que tem uma ação vigorosa, a figura do homem sempre é enfraquecida. O homem é colocado como um personagem muito enfraquecido. Eu não vi o filme, né? Teve um filme aí da Barbie, né, que fez sucesso, ou não fez, eu não vi esse filme. Mas eu vi comentários onde a figura do homem ela era colocada de uma forma enfraquecida, uma forma imbecilizada, e colocando esse oposto. Então, se a mulher é forte, o homem é fraco. E não necessariamente, na realidade, o que nós temos que buscar é o equilíbrio, né? E o equilíbrio, ele equaliza essas relações. Se você coloca no polo, você não resolve, você não repensa, você não estabelece uma nova realidade, você só estabelece a competição entre duas ideias, que infelizmente no Brasil está estabelecido desta forma, a competição de duas ideias, você não repensa, cada um defende a sua e a gente não cria, né, não estabelece um novo pensamento da sociedade, porque para que a gente acabar com o assédio sexual, é importante que a gente repense a sociedade, como ela é, os papéis, buscando o equilíbrio. Então assim, o assédio sexual ele está permeado, atravessado totalmente pelo machismo, tanto no assédio masculino quanto no assédio feminino. E acontece geralmente, em grande parte, no meio empresarial, nas empresas, nas fábricas, no comércio e assim por diante, tá? Então é importante a gente saber que o assédio é um crime e que as pessoas podem denunciar. Existem lugares que a mulher ou a pessoa assediada pode denunciar, tá? Ela pode ir a uma delegacia da Polícia Civil fazer a denúncia. Existem sites do governo federal que a pessoa pode denunciar. É claro que existe um processo, né? Porque é uma outra questão que eu queria colocar também, que é fundamental de falar sobre isso. E que vem acontecendo, alguns casos famosos vêm trazendo, que às vezes o poder, né, da lei, o poder da proteção está sendo mal utilizado. Então existe caso onde pessoas se dizem assediadas, mas elas estão apenas utilizando esse meio para um outro objetivo, tá? Isso enfraquece qualquer luta. Então nós temos que ir contra quando a pessoa utiliza o poder da lei, o poder da proteção legal para buscar um outro objetivo que não é a proteção, é buscar um objetivo que é o ataque, não a sua proteção. Então existe muito isso, então a gente tem que tomar cuidado, porque esse tema é muito importante e quando as pessoas que são assediadas, ou as pessoas que não foram assediadas e colocam esse poder, né, esse direito em xeque, em dúvida, coloca também em dúvida, ou arrisca, né, ou prejudica o direito de defesa, de se proteger de pessoas realmente assediadas. Então assim, como eu estava falando, existem sites onde você pode ir lá fazer a denúncia, né, e existe um trâmite, né, uma sequência para que esse assédio seja comprovado, tem que ser comprovado, tem que ter elementos para que os órgãos possam agir com efetividade, né? E existe uma sequência para que esse assédio seja comprovado, tem que ser comprovado, elementos para que os órgãos possam agir com efetividade. Mas como eu falei, no caso do assédio sexual, não basta só a pessoa ter a noção da relação do que pode e o que não pode, porque ele, infelizmente, ele está envolvido às vezes como uma questão de brincadeira,
como uma naturalização de uma brincadeira entre colegas de trabalho, de chefe e funcionário, subalterno, pela forma como o assédio ele é trazido. E às vezes a pessoa fica confusa se aquilo é uma brincadeira ou se aquilo é um assédio. Então, assim, para ficar bem claro, qualquer aproximação que tenha conotação sexual, brincadeiras, presentes, palavras, insinuações, qualquer toque não permitido, isso é um assédio, tem que ser levado como assédio. Como exemplo que eu dei logo no início, uma brincadeira num presente ali de Páscoa entre pessoas ali daquele meio empresarial, parecia uma brincadeira, mas era um assédio. E a pessoa ficou confusa. O que eu faço? Meu chefe me dando um presente, todo mundo brincando, achando engraçado. Como é que eu vou caracterizar isso como assédio? Como é que eu vou levar isso adiante se todo mundo está vendo desta forma, como uma forma de brincadeira? Então, a grande armadilha é isso. É o assediador colocar essa relação como uma relação natural, uma relação de brincadeira, e estar assediando pouco a pouco. E é claro, a coisa que eu sempre reforço aqui, o importante é o autoconhecimento desse homem e dessa mulher. Porque se o homem tem uma construção pessoal fortalecida na sua identidade, na sua masculinidade, ele não vai se deixar levar por esses conceitos de que o homem não pode negar sexo. O homem que nega sexo deve ser colocado em dúvida a sua masculinidade. Então, se ele tem essa construção fortalecida e firme, ele vai denunciar mesmo que ele escute piadas e insinuações com relação a ele. É a mesma coisa em relação à mulher. Se ela sabe que ela está naquele lugar, naquela posição, naquele cargo, por merecimento, por competência, ela pode e ela deve não aceitar nenhum tipo de relação que ultrapasse aquele limite, né? É claro que pode existir confraternizações entre os funcionários, as pessoas do lugar, ok, mas também deve existir um limite, e essa pessoa tem que ter noção na sua cabeça de quem ela é, a sua competência, que ela não está ali por favor, que não está sendo feito nenhum tipo de favorecimento, que ela está ali, e aí ter o poder de denunciar aos órgãos e levar à frente a denúncia e punir o assediador, ok? Então, o assédio sexual, que é o final, né, fechando esses vídeos sobre assédio, tem que ficar essas coisas bem frisadas. O assédio sexual é crime, ele acontece às vezes de forma direta, mas geralmente acontece de forma indireta, tentando escamotear o que está acontecendo, e o assediador não se sente como assediador, tá? Existe assédio masculino e assédio feminino. E o importante para você sair disso é fugir dessa tentativa de naturalizar aquele momento, identificando que uma relação entre pessoas, funcionários, patrão, chefe, tem o seu limite, e depois tendo uma estrutura emocional, psíquica fortalecida, com consciência da sua sexualidade, da sua importância, e depois seguir em frente com as denúncias, ok? Então, fechando hoje o vídeo sobre o assédio, né, o tema assédio, e semana que vem vamos voltar aí para falar sobre outras coisas importantes, ok? Então não esqueçam de compartilhar o vídeo, de se inscrever no canal, de ativar o sininho das notificações e dar o like, tá bom? A gente se vê na próxima semana com mais um vídeo.